Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai para a nossa primeira lição do nosso curso de ilustração digital para moda, tá? A gente vai te servir fazendo isso no Illustrator. Então eu vou me diminuir aqui e me colocar aqui nesse cantinho para não atrapalhar muito. Acho que eu não vou atrapalhar muito, tá? Qualquer coisa acho que eu vou ficar aqui nesse canto embaixo, melhor, né? Então tá bom. Então o que a gente vai ter a nossa primeira lição? Vai ser sobre mood board, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o moodboard é que a gente vai fazer um tema, né, para nossa coleção. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Aqui eu tenho um exemplo para a gente poder analisar juntos, que vai ser sobre como a gente vai pegar diferentes conceitos e vai juntar. Então, por que a gente faz um moodboard, tá? A gente vai fazer esse moodboard porque, por exemplo, aqui, eu tenho um Pinterest. E daí eu vou entrar aqui no meu Pinterest, olha eu aqui. A gente vai entrar aqui e daí eu vou ter várias pastas, né? Vamos supor que essa de arte abstrata, né? E aqui eu vou ter várias coisas que eu salvei. E não necessariamente elas vão ter a ver uma com a outra, tá? Então como é que eu faço? Eu olho aqui e eu vou selecionar. Então eu vou selecionar as que eu acho que tem mais a ver. E como é que eu posso passar já isso para o Illustrator, tá? Eu vou pegar essa imagem, vou abrir aqui no site, tá? E vou arrastar ela direto para cá. Daí aparece esse maisinho e ela veio para cá, tá bom? Caso isso não aconteça, tá? No de vocês, caso isso não vá acontecer no de vocês, daí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aqui e vocês vão clicar com o botão direito, salvar a imagem no computador de vocês numa pasta que vocês queiram, tá bom? Assim que a gente faz, e daí vocês vão passar. Como é que eu passo para a pasta daí? Como é que eu faço? Deixa eu abrir aqui uma pasta. Eu tenho uma imagem aqui, tá? Eu vou pegar essa imagem e vou arrastar para cá, tá? E daí ela vai. Pronto, tá aqui a minha imagem. Então, vamos fazer a construção desse moodboard. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre composição de moodboard agora, tá? E também a gente vai aprender sobre... Fora isso, a gente também vai aprender sobre como fazer essa parte de corte de imagens, que a gente chama de vetorização, tá? Vetorização, na verdade, é tudo que a gente faz com vetor. Mas a gente vai fazer. Então eu tenho aqui, eu vou apagar essa que eu não vou usar, mas eu tenho aqui uma seleção de imagens, tá? Então eu vou passar elas para cá e vocês podem ver. Então eu tenho uma seleção de imagens e vamos supor que eu queira usar essas imagens aqui para eu criar um moodboard, né? Para eu criar uma composição. Então o meu processo compositivo ele pode ser, eu posso só ordenar elas aqui, né? E por que é importante eu ter uma pequena seleção de imagens de volta para a composição do meu moodboard? É importante porque a gente vai conseguir ter uma visão clara do nosso conceito, né? Do que a gente vai querer desenhar. Quais são as nossas inspirações? Então, com que tipo de texturas eu quero trabalhar? Que tipo de linguagem eu quero? Quais são as roupas que eu vou querer usar? E eu não vou colocar muitos elementos de roupa, não vou colocar muitos elementos para poder isso não influenciar também na minha forma de desenhar. Então, se eu colocar muitas roupas aqui, eu vou acabar copiando alguma delas, mesmo que seja inconscientemente, tá? Então, para isso não acontecer, a gente não trabalha muito com isso. A gente coloca algumas referências, né? Mais ou menos do que como a gente gostaria de trabalhar. Então vamos supor que aqui eu vou querer uma marca mais de loungewear, lingerie, talvez moda praia, mas alguma coisa assim bem confortável, né? E que mostra bastante corpo. Então eu peguei, pensando nisso, aqui estão todas pretas, né? Que eu vou pegar, e vai ser uma pegada meio, sei lá, meio gótica, meio alguma coisa assim. Mas então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou trabalhar nas minhas imagens que eu quero recortar, que vão ser essas daqui, tá? Então primeiro eu vou recortar essa imagem aqui. Então eu vou dar um zoom nela, tá? E essa imagem não tem uma qualidade muito boa, tá? Mas isso não tem problema não. Então como é que a gente vai recortar? Primeiro a gente vai pegar a nossa caneta, tá? Lembre-se que a caneta você pode apertar P no teu teclado e ela já vai vir aqui, tá bom? E a gente vai pegar essa imagem aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou só dar um zoom aqui
E eu vou clicando ao redor. E agora eu não vou me preocupar com essa definição, porque definição eu vou fazer em outra imagem. Então eu vou só, ó, clicando em volta, e se acontecer isso daqui que nem aconteceu comigo aqui, ó. Eu comecei a clicar e ele já começa a aparecer esse preto. Isso quer dizer que estou em preenchimento e não em traçado. Então eu vou só inverter aqui, ó, pronto. E daí eu já vou mudar para o traçado. E eu vou clicando em volta dessa imagem, tá? E eu não preciso me preocupar muito. Imagine que vocês estão recortando, tá? Se precisar pode diminuir, pode dar zoom, tá? Mas imagine que vocês estão pegando uma tesoura e recortando. Então eu estou fazendo essa linha que eu vou recortar depois, tá? Então eu estou fazendo essa linha de recorte. E eu só vou clicando aqui, ó, de forma bem despretensiosa mesmo, sem me preocupar. Se eu quisesse eu podia clicar, ó, menos vezes, tá? Uma quantidade menor de vezes e não me preocupar muito, porque realmente eu estou só, ó, eu tô só contornando aqui essa minha forma que eu tô olhando, que é essa imagem dessa moça aqui. Então, ó, eu posso fazer bem, ó, bem rusticamente, para dar esse ar também de recorte de revista, tá? Isso é um efeito que a gente está procurando nesse momento. Então eu não me preocupo muito com isso, tá? Bom, não me preocupo, mas ruim demais também não pode ficar. E fecho a minha forma. Fechando a minha forma, eu vou ter aqui, ó, eu tenho essa forma aqui em volta da minha imagem, né? E vocês conseguem ver que essa forma está sobre essa imagem. Isso é importante, tá bom? E ela é uma forma sólida. Se eu inverter as cores, ó, ela está fechada. Então eu consigo fazer o recorte. Se a forma estiver aberta, se por exemplo tiver aqui, ó, opa, se tiver aberto aqui, ó, que nem eu mostrei agora, não vai dar para fazer, tá? Então tem que fechar a imagem. Então a gente vai lá, eu vou com a minha caneta de volta, vou clicar aqui do lado, ou eu aperto o P no meu teclado, tá bom? E vou fechar essa forma. Fechando a forma, pessoal, deixa eu só tirar o zoom. Eu vou selecionar, ó, vou clicar fora para desselecionar, vou clicar na minha forma, seguro o Shift no meu teclado, tá bom? E vou clicar na imagem de trás. Feito isso, eu estou com as duas selecionadas. O que eu posso fazer também? Posso clicar e arrastar e selecionar as duas. Clico com o botão direito, tá? O meu tá em inglês aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer assim, ó. Fazer máscara de corte ou Make Clipping Mask, tá? Clico aqui e recortei. E daí eu tenho essa imagem recortada e ela vai estar com esse fundinho aqui porque foi o efeito de recorte de revista que a gente quis. Vamos então fazer outra coisa aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos agora pegar e vamos contornar certinho aqui, ó. Exatamente esse bustier aqui da nossa modelo, tá bom? Então eu vou pegar aqui e vou clicar, tá? E eu posso fazendo como? Eu posso só ir clicando várias vezes, tá? Em volta aqui. E lembre-se, quantos mais cliquezinhos, mais a definição vai ter. E eu agora não estou me preocupando em trabalhar com curvas, tá bom? A gente está trabalhando tudo retinho agora. A gente não está fazendo curvas. Ah, mas professor, eu queria fazer curva. Tá, a gente já vai ver isso, tá? Primeiro vamos tentar dessa forma, para vocês entenderem como funciona. Então só vai clicando, ó, sem se preocupar, a cabeça não precisa nem funcionar mais, tá? A gente vai clicandinho em volta, tá? Pronto. Estamos quase acabando. E eu não estou nem me preocupando muito se fica alguma coisa dentro, alguma coisa fora. Fechei minha forma, tá bom? Fechada a minha forma, eu vou ver, eu quero dar uma olhada aqui, ó, em como que ela tá. Eu vou então só colocar uma cor aqui pra gente ver. Então aqui a forma sobre o meu bustier. Então aqui, por exemplo, eu já consigo visualizar uma coisa, tá? Vamos imaginar que eu queria trabalhar com essa ideia desse contorno neon na minha peça preta. Então aqui eu já vou ter essa ideia, entendeu? Então eu já consigo trabalhar com algumas visualizações. Mas o que eu quero fazer aqui agora? Então o que a gente pode fazer? Eu vou dar um Ctrl C e eu vou colar sobre essa imagem aqui. Só que ela ainda está um pouco grande, então eu vou diminuir ela, tá? E vou trazer para cá. E eu vou fazer o Clip Mask dessa daqui. Então tá bom, né? Lembra que eu acabei de ensinar. Para diminuir, segura o Shift, arrasta. Se ficou pequeno, só aumentar, segurando o Shift para não
não deixar deformado, tá? E a gente vai selecionar essas duas imagens. Eu posso arrastar por cima, ou clicar e clicar na outra, segurando o Shift também. Clico com o botão direito, Make Clip Mask, fazer máscara de corte. Pronto. E daí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, e vou apertar Ctrl V, Ctrl V para colar, tá? Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl Z agora, porque eu quero ainda manter isso aqui. Vou deixar aqui do lado. E vou apertar o Ctrl V aqui, ó, colei. E essa parte aqui eu vou tirar também. E vou colocar ele sobre a peça anterior. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar um pouquinho menor, porque a gente estava trabalhando com as linhas um pouquinho grossas, né? Para vocês poderem ver. Mas é só eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Opa. Pronto, que é só para eu ter esse efeito, né? Essa visualização. Então vamos supor que eu queria trabalhar com essa estampa nesse tipo de tecido, né? Então aqui eu consigo ter uma visualização. E vamos supor, ah, mas não gostei como ficou. Calma, a gente pode fazer também algumas coisinhas. Eu posso, por exemplo, aqui pegar essa forma, né? Também de uma forma bem despreocupada, tá? Vou pegar isso, vou pintar de um cinza escuro, tá? E vou colocar nesse quadrado que eu fiz, vou colocar aqui uma opacidade. Uma 34. Pronto, então a gente já tem aqui uma ideia também de forma de corpo, tá? Vamos supor. Isso daqui, claro, pessoal, é só, ó, não tô no Photoshop, eu tô trabalhando com formas, tá? Então não vai ficar uma coisa muito bem feita, tá? É só pra gente ter essa ideia, é a gente brincar, tá? Aqui é uma forma experimental, então eu também vou colocar esse daqui, vou pegar meu conta-gotas e vou clicar aqui e ele vai copiar aquela opacidade que eu coloquei, tá bom? Então eu começo a brincar com isso, daí eu começo a colocar essas sombras e eu posso ver se fosse um tecido bem rígido, né? Como é que ficaria? Como é que eu vou simulando essa ideia de tridimensionalidade dentro desse tecido aqui, tá bom? No caso, eu não vou querer, tá? Não achei que também ficou muito bom, não estava me preocupando muito com isso. Mas vamos fazer então essa parte de baixo, para a gente recortar e ficar as duas na mesma estampa, tá? Vamos. Então vamos pegar nossa caneta de volta, eu posso apertar P no meu teclado ou clicar aqui do ladinho, tá? E daí agora a gente vai trabalhar com curvas. Lembra como é que a gente trabalha com curvas? Eu clico uma vez e na segunda vez quando eu for clicar, eu clico e seguro. E daí eu vou arrastar direcionando o meu ponto de tensão, tá? E eu vou ligando aqui, tá? Por exemplo, agora eu vou precisar de uma outra curva aqui. Então eu faço uma outra curva. Se eu quiser cancelar a curva, eu clico de volta na âncora, tá bom? E faço outra curva. Cancelo a curva e faço outra curva. E aqui, ó, gente, eu estou trabalhando, só que eu estava trabalhando com o meu preenchimento, esse fio aqui, tá? Esse preenchimento ligado. Então eu vou o quê? Eu vou inverter, tá? Para o meu traçado. E vou continuar fazendo a curva. E eu vou clicando em certos pontos, tá? E eu vou vendo a curva, se é a que eu quero. E vou fazendo essa curva. Se precisar, pessoal, pode dar um zoom. Tirar um zoom, né? Então, zoom menos, né? Zoom mais. Como precisar. Aqui, por exemplo, se eu continuar sem clicar nessa curva para cancelar, ele vai pedir para eu fazer outro tipo de curva que eu não quero. Então eu clico aqui e faço assim, tá bom? Pronto. E vou fechar minha forma também com uma curvinha aqui. Pronto. Fiz isso daqui, vou lá naquela imagem que eu quero recortar, ela está aqui do lado. Pessoal, eu estou arrastando aqui com o mouse, tá bom? Senão, se você não tiver um mouse que você consiga fazer esses movimentos, aperta a mãozinha com H, aperta essa mãozinha aqui e você se arrasta. É bem fácil, tá bom? Só apertar o H. E depois a gente aperta o V para a gente selecionar alguma coisa. Eu vou selecionar esse porque eu vou apagar e vou colocar esse por cima. Coloco aqui minha imagem, seleciono as duas, né? E faço Make Clip Mask ou fazer máscara de corte. Recorto, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, pra gente não perder esse aqui, tá? E vou apagar esse e vou voltar aqui para minha imagem. E daí eu vou colocar ela aqui. E daí vocês estão vendo que tem ainda a que estava atrás, né? Aquela linha. Eu vou tirar ela, ó, apago,
daí deixo aqui. E eu tenho essa ideia de como ficaria se eu tivesse feito uma peça com esse tipo de crochê aqui. E eu acho que ia ficar interessante. Então, talvez essa estampa, não um crochê, uma estampa com impressão, que parece que é um crochê. Então, a ideia é mais ou menos assim. Eu consigo dar uma brincada, né, com as coisas, eu consigo já visualizar alguma coisa que eu possa querer fazer, tá? E daí, o que mais que eu posso fazer de interessante? Várias coisas a gente pode fazer, tá bom? Eu vou copiar essa imagem e eu vou fazer um círculo aqui, ó, na cabeça dela. Esse círculo sumiu. Por que que ele vai sumir? Porque ele está sem stroke, né? Tá sem nenhum traçado. Aqui, ó, sem nenhum preenchimento, sem nenhum traçado. Se eu colocar preenchimento, ele vai ficar preto. Se eu colocar o traçado em volta, né, ele vai ficar preto. E se eu colocar também, se eu aumentar aqui o stroke, esse traçado, ele vai aparecer pretinho também, porque foi a última cor que eu utilizei. Feito isso, vou dar uma recortada aqui nessa imagem. Pronto. Vou copiar e colar ela de volta, tá? Ela tá aqui ainda. E vou fazer o seguinte, vou recortar esse braço, tá? Então eu vou recortar, ó. Eu vou fazer uma mistura de retas com curvas, tá? Então deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem enxergar. Ó, eu tô sem traçado aqui, tá, pessoal? Então se eu quiser traçado, eu vou ter que clicar aqui e daí inverter ou clicar aqui, tá bom? Então eu só vou fazendo isso. Eu quero fazer isso bem rapidinho para não perder o tempo de vocês, tá? Mas vocês, enquanto veem isso, vocês também podem estar fazendo o de vocês, selecionando as imagens de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou fazendo aqui, tá bom? Ó. E daí eu vou finalizar aqui. Não estou me preocupando muito, tá? Porque essa imagem ela não tem uma definição muito boa. Então eu não preciso me preocupar tanto assim com essa ideia de recortes, tá bom? Fiz isso aqui, ó. Vou recortar. Opa. Ó, apareceu aqui que eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não selecionei a imagem de baixo. Então eu seguro o Shift, seleciono e faço aquele corte lá, tá? Professor, para que você fez tudo isso aqui? Então, vamos supor que eu queira colocar isso aqui, ó. Dessa forma aqui. E daí eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar o braço encaixado aqui. E só a cabeça, que eu vou ter que só tirar por um segundo, ó, pra eu ver onde é que tá a cabeça dela, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Encaixo aqui, né? Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Acho que eu já tô pronto aqui. Opa. Pronto, aqui. Mais ou menos aqui, né? E daí eu volto isso daqui. E vou colocar aqui do lado. Tá? Então eu consigo construir aqui também uma ideia de algo meio esquisito, tá? Meio esquisito. Eu só vou trazer um pouco mais para cá, tá? Pra gente dar essa ideia de dimensionalidade. Então vamos supor que isso fale mais ou menos o que eu quero expor com o meu conceito, né? Dessa transformação no líquido, né? Eu tenho também esse círculo em volta da cabeça que tem essa aura, né? Uma aura mais voltada para algo celestial, né? Para algo divino. E daí eu vou desenvolvendo aqui os outros elementos que eu quero, que eu recortei. Então eu recortei esse aqui também, né? Então posso colocar como se eu estivesse fazendo aqui um carinho nessa de estimação. Vou colocar essa daqui. Posso enviar as coisas para trás. Como que eu envio as coisas para trás? Seleciono a imagem, vou em ordenar ou arrange e send to back ou enviar para trás. E pronto, tá? E por fim, vou colocar essa minha estampa aqui, vou aumentar ela e também vou enviar para trás. Arrange, send to back ou ordenar e enviar para trás, tá bom? Vou também aumentar para cá, só para deixar assim bonitinho. E pronto, fiz uma composição aqui
que pode ter ficado interessante ou não, né? Eu posso trabalhar com mais algumas coisas, eu posso aumentar as imagens e eu vou mexendo conforme eu goste, tá? E eu vou trabalhando dessa forma. Acho que assim ficou mais legal, né? E qual a última coisa que a gente vai ver agora? A gente vai ver que a gente pode também tirar a nossa paleta de cor desse moodboard. Então o que eu fiz? Eu vou pegar aqui uma forma, tá? Aqui do meu ladinho no retângulo. Eu posso apertar M, como está falando aqui, ó, Rectangle Tool, eu aperto M no meu teclado. Ou eu posso vir aqui, selecionar retângulo, tá? E eu vou segurar o Shift e vou fazer um quadrado. Esse quadrado aqui, de volta, tá sem nenhum preenchimento, né? Sem nenhum preenchimento e sem nenhum traçado, nenhum fill ou stroke. E eu vou selecionar aqui uma corzinha, pronto. Só para eu ver, tá? Isso daqui só para eu ver. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, tá? Tô só arrastando e ele já vai me dar essa proporção que eles estão seguindo, tá? E eu vou arrastando para cá. Pronto. Se eu não gostar, pessoal, eu posso também fazer de outro jeito, tá? Então, acho que assim eu gostei. Vou só aumentar um pouquinho. Pronto. E daí, o que eu vou fazer? Vou selecionar um quadrado desses. Vou clicar nesse conta-gotas aqui, tá? E vou escolher as cores que eu estou olhando. Então eu vou querer trabalhar claro com essa paleta aqui, que vai ser uma das minhas paletas principais, né? Mas também não são só elas. E eu vou clicando, ó, clico na imagem, clico no conta-gotas. E daí clico na corzinha, daí clico fora. E eu vou clicando, tá, pessoal? Posso fazer tudo isso com o teclado? Posso. Então eu vou ir para conta-gotas, seleciono a cor, V para selecionar o quadrado, seleciono o quadrado, I para conta-gotas, seleciono a cor. E acho que eu quero mais uma cor aqui, que vai ser esse rosa pink, tá? Fiz uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, foi o que eu fiz aqui. I para conta-gotas, aperto na cor e V, finalizamos, tá? E daí a gente pode, acho que eu vou diminuir um pouquinho sim. Acho que eu não vou deixar nem quadrado, vou deixar esses retângulos assim. Legal, gostei. E daí por último eu posso escrever alguma coisa, né? Posso colocar aqui o meu texto, posso colocar Summer to Die For. E daí esse vai ser, por exemplo, o nome da minha coleção, vamos supor, né? E daí exatamente essa parte mais... A gente trabalha com muita ideia do verão, né? Essas cores pastéis, essas cores quentes, né? Essa ideia de água, essa ideia de calor, tons cítricos, né? Mas também a gente está trabalhando com essa... Né? A gente estava trabalhando com tudo com cores pretas, né? Com esse ar mais sério, meio Laura Croft aqui, meio Femme Fatale. E eu só vou colocar aqui uma outra... Deixa eu ver, colocar um Bebas aqui. Vou colocar uma Bebas aqui e vou colocar Summer to Die For e vou colocar em laranja, tá? Esse laranja aqui, ó, eu posso analisar. Eu peguei daqui, mas aqui ele tá diferente. Então eu posso, claro, dar uma alterada. Eu quero ele um pouco mais intenso. O que eu fiz aqui? Selecionei o meu quadrado, vim aqui, eu posso ir ou no fio, tá? No fio, na verdade, não vai dar certo. Mas eu clico aqui, ó. Nesse aqui embaixo, 2 vezes vai abrir esse Color Picket, tá? E daí eu vou aqui num tom mais cítrico, eu quero até ele mais avermelhado. Pronto, bem forte, né? E daí eu vou selecionar aqui e vou colocar Summer to Die For. Então essa foi a nossa aula de moodboard. A gente acabou construindo esse moodboard aqui juntos, tá bom, pessoal? E a gente consegue passar bem a ideia que a gente quer da nossa coleção. E a gente também consegue se inspirar com esse moodboard. Quero agradecer a todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.